Shalom Adonai, bom dia, boa tarde ou boa noite a todos. Antes de mais nada, deixa teu arraft, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal. Irmãos, hoje eu vou estar ministrando a palavra falando sobre principados. Se os irmãos pegar a história de Enoque, vai ver que ele fala sobre montanhas, sobre árvores, sobre a videira, sobre o vinho, cheiro bom, suave. E Yahshua, ele também fala que ele é a verdadeira videira, né? Portanto que o fruto lá de Adão e Eva ter pecado é a própria uva, o próprio vinho, e Gênesis capítulo 9. Mas, enfim, irmãos, Enoque fala sobre principado, sobre os 200 anjos que Yahvé tirou do reino e mandou para a terra e se corromperam com as varoas mais belas do planeta, nasceram os Néfilins. Irmãos, cada país existe um principado, cada país tem um principado. E os principados são gárgulas. Eles possuem aproximadamente 60 metros de comprimento. Em torno disso, não tem menor. Principado, não tem menor. É para maior. Só que são dragões, que Yahvé puniu aí entre Enoque. Seus irmãos leem a história de Enoque, que os anjos, os malá, começaram para Enoque interceder para que Yahvé dos espíritos perdoasse, desse mais uma oportunidade. Aí entra a história de Gaza, a qual Enoque fala. Tem a história do Brasil, tem a história dos Estados Unidos, tem a história de Israel, que vai ser retificado. Ele fala que vai ser retificado. Depois, Davi já está com seus pais. Aí entra Amós, alguns anos depois. E então já começa por aí. Israel nunca foi retificado. Tem que ser destruído a pisco, a blisco. Algo assim, o poder número 1. Tá? Na tua e na minha geração, Daniel e Ezequiel profetizaram, o orgulho de uma nação veio ao chão, Torres Gêmeas. Irmãos, tudo isso Enoque já estava falando antes dos profetas que vinham depois. Agora, irmão, tem um principado que ele só age num único país. Cada principado age no seu próprio país, que Yahvé prendeu, e eles não conseguem fazer interligação com outros países, não consegue se teletransportar, porque Yahvé tirou o poder e deixou o poder só na própria montanha, no próprio país, tá? Não tem ideia se os irmãos já ouviram falar do Valak. Valak, ele não é um anjo comum, tá? Ele faz parte do Horus Boros, tá? Ele é um gárgula, um dragão. Em qual país que esse Valak age? Um único. Enoque falou sobre isso. Ele está nos Estados Unidos da América. Se os irmãos for pegar a história, Valak, ele só age com os pequenos. Só com pequeno. Não é questão de fraco, não. Tem nada a ver. Ele só age com os pequenos. Se os irmãos dão uma olhada, vocês vão ver certinho. Valak, os pequenos, tá? E no Brasil age o outro, esse dragão, ele age em formato de qualquer tipo de pessoa, pequeno, médio, alto, idoso, não tem diferença nenhuma. Mas naquele país, esse Valak, ele só age lá porque quando Yahvé usou Enoque para interceder, Yahvé deu um poder para Enoque tirar esse espírito, esse dragão, gárgula, e enviar em uma outra montanha. Ele ficou preso lá. Enoque não foi só um profeta, Enoque também foi um guerreiro. Ele guerreava tanto na carne com espada mesmo, com magia, e também no espírito. Só que muitos não conseguem entender, porque para você ter um preparo, irmão e minha irmã, para você ter um preparo de guerra espiritual, ela não é só no espírito, ela é na carne, e na carne, entendeu? Não é alguém te afrontando com palavrões, não.
Muitas vezes é pancadaria mesmo. Ah, mas Jesus não faz isso. Não faz? Irmãos, não sejais inocentes, lê a Escritura. Tá? Muitos ficam só no oba-oba. E Yahshua, ele falou um detalhe aí. Não se escandalizeis por causa de mim, porque o Evangelho, os mandamentos, é puro escândalo, os estatutos. Aí retorceram, falou assim, mas ai daquele que viu um escândalo. Peraí, mas ele caiu em contradição? Yahshua não cai em contradição. Mas não cai de jeito nenhum, não cai. Ele fala, está falado, ele não cai em contradição. Os homens caem em contradição. Eu posso dar milhares de exemplos aqui dos homens caindo em contradição. Entendeu? Além de Paulo cair várias vezes em contradição. Judas também caiu em contradição. Pedro caiu 2 vezes, 1 ou 2 vezes em contradição. Sem contar outros, tá? Irmãos, compreendam algo. Principado, você pode se consagrar, você pode jejuar, você pode xingar, falar o palavrão que for. Ninguém empeita um principado. Ninguém. Não tem homem para empeitar principado. Não tem. Não tem. Lúcifer, Zarabal, ele é um principado. Ele é um principado. Só que Yeshua, eu vou te provar dentro da Escritura, tá? Yeshua não venceu Lúcifer, Zarabal, a Napoleão, abateu ele. Se não me falha a memória, é Apocalipse 3, 5, ou é versículo 5, mas está em Apocalipse. Ele, Yahshua, Jesus, foi derrotado no próprio reino, tá? Abaddon teve que matar ele para que viesse a terra. Ele não deixou a glória lá para vir para a terra, não. Isso é a maior mentira que falam, porque não examinam profundo da Escritura. Não corre atrás para ver. Aí, em Romanos capítulo 8, Yahvé dos Espíritos fala, eu enviei meu filho. Se enviou, já foi contra a vontade. Enviar é contra a vontade de uma pessoa. Vou dar um exemplo. Você não quer ir no Magê por livre e espontânea vontade. Ainda mais se teu pai tem o poder, você vai querendo ou não. Já começa assim. Irmãos, mais uma. Eu estou provando eles a Escritura. Quando Yeshua deu o poder, ele veio na terra sem poder. Eu posso te provar isso. Yeshua veio na terra sem poder. E Yeshua também é um principado. Ele é um príncipe. Ele é um príncipe. Só que Yeshua, quando ressuscitou dos mortos, ele ele foi para o lago de fogo, tá? Ele foi e ressuscitou no final, no começo de domingo, no começo. Então já era o final de Sabat, tá bom? Sabat. Era o final, devia ser 5h59 da tarde, entrando para o domingo, começo de domingo. E Maria Madalena foi pela manhã de domingo. Tá? Muitos confundem aí, mas está na escritura e tá tudo registrado. Muitos não entendem. No Brasil tem 24 horas e em Israel não é 24 horas, é bem diferente. Pode ser que agora tenha lá horário de 24 horas, mas Yahvé fez 6 horas fechado. Tá entendendo? Porque a matemática dele é complicado mesmo. Mas é 6 horas. Deu 6 horas da tarde, já não é o mesmo dia, já é o começo de uma outra noite. O Brasil tem 24 horas, é tudo ao contrário. Tudo ao contrário do que a Yahvé faz. Não só o Brasil, como outros países. Mas Yahshua, quando ele foi para o lago de fogo, tá? Ele teve lá. E ele fala que ele pregou para o espírito condenado e condenado de espírito. Espíritos condenados somos nós. E condenado de espírito são os malignos. Ele ficou 3 dias e 3 noites. Ele pregou, tá? Ele pregou lá. Aí, quando ele ressuscitou, ele fala que ele tirou a chave do inferno, tá? Da tribulação. Inferno não é hebraico. Inferno não é hebraico, é aramaico, tá? Inferno, tribulação. Ou Jeová, tá? Jeová. Em árabe é tribulação. Quando você fala Jeová, você está falando tribulação. Tem muitos que não entendem e canta Jeová nosso, Jeová. Não, Jeová é tribulação no aramaico. Quando você fala Jeová para um árabe, você está falando que o cara é tribulado. Ele é tribulação. E quando ele ressuscitou, ele tirou a chave do inferno e da morte. Ou seja, desse anjo que também é um principado, Samuel.
Samuel, tá? Não é Samuel. O nome desse anjo da morte é Samuel, tá? Que ele mora no reino de Yahvé. Quando Yahvé dá uma ordem, quando a pessoa desafia e a própria Yahvé mesmo com a própria mão vai e arrebenta a pessoa, ou uma nação inteira. Mas, quando ele está de bom senso, ele manda esse malá da morte, o Samuel, o anjo da morte. Irmãos, quando Yeshua tirou a chave do inferno da morte, qual ele mesmo fala, ele fez o quê? Ele tirou e venceu. O anjo, o malá, Napoleão, o Abaddon, que ele é um rei, abaixo de Yahvé, ele é o próprio braço direito de Yahvé. Ele acorrentou Lúcifer. Agora vamos ser ex-mega. Se Satanás, como todo mundo fala, está solto, então, Yahvé dos espíritos, para você entender melhor, Deus está mentindo aí. Como assim mentindo, irmão? Porque a Bíblia relata que ele vai ficar um tempo, mais um outro tempo e a metade de um tempo. O que quer dizer 3 anos e meio, Lúcifer vai ficar solto. 3 anos e meio? Pô, eu tô ouvindo que Lúcifer tá solto, eu tô com 44 anos. 44, irmão. Pera aí, mas tem uma coisa errada. Mas vamos um pouquinho lá, mais pro passado? Quantos anos faz, então? Então tem mentira no meio. Na verdade, Lúcifer, Zarabal, está acorrentado, como relata em Apocalipse, tá? Quando Israel for reedificado, aquele país que está na G, for reedificado, e Yahvé vai tirar o próprio rei Davi do anonimato, ele vai reinar, Yahshua vai estar junto, Yahvé dos espíritos, tá? A qual João de Apocalipse viu um novo céu, uma nova terra. É só pegar lá em Apocalipse, tá? E leia inteirinho, Amós capítulo 9, leia inteirinho, Amós capítulo 9, Jeremias 30, 31, 32 e 33. E depois continua lendo Ezequiel, Daniel. Aí você vai lá para Mateus capítulo 17, a transfiguração de Yahshua, né? Na Bíblia está a transfiguração de Jesus. Irmãos, aí você vai para lá. Aí você vai ver que Lúcifer, que Israel vai ser retificado e ele vai ser solto, tá? O anticristo não está sendo preparado coisa nenhuma, tá? Tem muitas mentiras que estão, aquele cara tem isso, outro cara é isso e aquilo, não, é mentira, tá? Para começar, não, nós estamos no tempo de ciborgues, tá? Tem que se cumprir ciborgues. Apocalipse fala, coisas que nunca existiu, vai existir. Ciborgues, nós estamos com a Alexa, com a IA, entendeu? Enoque falou sobre isso, Abacuque também falou. E tem uns vídeos meus passados que eu falei uns 2 anos atrás. Não chega a dar bem 2 anos atrás. Eu falei que os ciborgues ia estar no nosso meio caminhando, e já tem. E eles vão fazer mais perfeito, como posso falar para vocês entenderem, perfeito como o corpo humano, tá? Eles vão se mexer em perfeição, só que o corpo que é feito, armas de fogo não vai destruir. Entendeu? Vai ser misturado com titânio, com mais um monte de coisa, e vão forjar igual a armadura de guerreiro. Tá? Não vai ter como destruir. Aí Yahvé, ele é bem sarcástico. Yahvé é sarcástico. Ele vai dar um pane no sistema, no cérebro, tá? Vai dar um pane como posso falar assim, numa base, dá pra você dizer assim que é as nuvens, entendeu? Aí os ciborgues vão ter o próprio domínio, o próprio controle. Irmãos, isso não é novidade, tem desenhos, tem filmes que falam sobre isso, tá? Tem vários, desde a década de 60. Então, que era conspiração para muito, hoje é fato, verídicos. Os carros de luxo que tem hoje, Alexa, caía, ciborgues. Você tem um carro já robô, basicamente. Irmãos, aí quando for reedificado Israel, aí vai estar. Reedificou Israel, e Yahvé fala, se não me falha a memória, foi Jeremias ou Isaías, que ele vai destruir o muro, tá? Todo o muro em volta de Israel. A mão de Yahvé vai ser o próprio fogo em volta, ele vai colocar dragões de verdade, que vão atacar as pessoas que vão tentar invadir Israel, mas o próprio fogo dele vai proteger tudinho o país de Israel, que quer dizer lutando ao lado de Yahvé, entendeu? Se não me falha a memória, ele fala assim que ele prefere o Egito, para quem não sabe trabalho forçado ferrado, Egito, aí em segundo lugar a Síria e em terceiro lugar Israel. Ele prefere. Aí ele fez o juramento para as 12 tribos de Judá dentro de Israel, tá? Aquele país lá, que está na G. E a Arca da Aliança está lá, bem protegida. Posso te provar dentro das Escrituras. O que isso tem a ver com o Principado?
É porque o principado se move assim através da ordem de Yahvé. Caramba, tô sendo atacado pra caramba pelos bichos aqui. Pelos mosquitos aqui. Irmãos, o que eu tô falando pra você, cada país tem um principado. Você pode se consagrar, você pode jejuar, não tem como impedir um principado porque já está consumado. E Yahvé deu o poder para cada principado agir em cada país, Quem anda no mundo espiritual, consegue ver. E este principado, irmãos, que está lá nos Estados Unidos da América, ele age, ele não sai para um outro país, tá? Ele não vai lá para, vamos dar um exemplo, para o México, para a Inglaterra, não, ele não vai. Valak, o nome dele é Valak. Ele faz parte do Horus Boros e muitos outros aí, porque como eu tenho que pegar leve, que eu estou começando com um novo canal, então eu tenho que falar mais leve para que as pessoas também compreendam e entendam. E esse Valak, ele possui um poder tremendo, irmãos. Só que ele age com os pequenos. Entendeu? Se vocês entrar na mídia, vocês vão ver. E no Brasil, é raro acontecer algo assim como é lá nesse país, nos Estados Unidos. É raro mesmo. Então aqui no Brasil é outro tipo de principado. Ah, ele tem nome? Tem. Zaraal, tá? Esse principado é Zaraal, com L, com 2 L, Zaraal. Mas o que ele faz? Irmão, a função dele no Brasil, ele se esconde, ele se camufla, entendeu? Deixando as pessoas, hoje em dia, não é um demônio que usa para enganar as pessoas, é a própria maldade do coração do homem. No Brasil, esse principado age assim. Tá entendendo? Eu vou dar um exemplo para você. Um único exemplo. Profetizam vaidade do coração. Tá? Ah, profetiza que o fulano lá tem promessa e a maior mentira fala quem tem promessa de Yahvé, promessa de Deus não morre. Não morre? Moisés tinha promessa. Herdou a promessa? Morreu. Teve mais. Salomão, Paulo, teve muitos. E não preciso pegar da Bíblia. No templo que você vai, na sinagoga que você vai, você escuta, o fulano tem promessa, assim diz o Senhor, eis que você não vai morrer. Passa 3 semanas, passa um mês, passa um ano, passa 2 anos, o que acontece? A pessoa desce a sepultura. Como é que fica? Presta atenção, irmãos. Como é que fica esta promessa agora? Ah, mas ele estava desobediente. Desobediente? Então o Yahvé volta atrás com a palavra? Então o Criador é mentiroso? Puxa. Ah, mas ele desafiou. Peraí. E quando a pessoa está indo, beleza, tranquilo, de boa, e de repente sofre algo e acaba falecendo. Não, irmão, mas ele, mil pretextos. Peraí. Quando Yahvé manda alguém entregar uma profecia, faça prova. Faça prova, tá? Faça prova. Ele mesmo fala, fazer prova de mim, para que não venha no dia o sangue da pessoa requerido em vossas mãos. Não fica entregando profecias à torta direita, tá entendendo? Com promessas e tudo mais, a qual o Yahvé dos Espíritos não ordenou. O principado no Brasil faz isso, tá? A Kundalini, ela é um principado, tá? E ela age muito. Zaraal também age muito no Brasil. Então, irmãos, temos que vigiar em todos os aspectos. Orai e vigiai. E esse principado que age no Brasil, irmãos, elas estão dentro das sinagogas. Por quê? Ah, fica pedindo, mas não se consagra com uma palavra simples. Uma palavra simples, simples demais. Que o nosso eu, tá? Em hebraico não existe eu, tá? Se vocês forem analisar, não existe eu, mas no Brasil. Ah, porque eu faço isso, eu faço aquilo. Na verdade, o eu nosso não é nada. Tem que colocar primeiro Yahvé, Yahshua e Paráclitos na frente para que nos use, mas com prova e confirme para a pessoa.
E já veio pessoas entregar profecia dizendo que assim diz o Senhor para mim, e sendo que não era. Porque quando, irmãos, eu vou ensinar algo para vocês, tá? Com o espírito da mentira, e Yahvé sim usa o espírito da mentira, usa. Se não me falha a memória, lá em Jó, se vocês lerem a história de Jó, foi Jó que foi um anjo, pediu autorização para Yahvé para usar um outro profeta para mentir. Se não me falha, foi em Jó. Se não me falha a memória, foi em Jó. Ou foi em Jeremias, Isaías. Se não me falha a memória. Pedi para entregar profecias à mentira. A mentira. Tá? E Yahvé falou assim, vai. E começou a mentir. Tá? Aí, irmãos, aqui no Brasil, estou falando aqui, porque é aqui no Brasil que está acontecendo. Então há muita mentira. Tem verdade? Claro que tem. Mas a pessoa tem que pagar um preço muito caro e fazer centenas de prova com Yahvé. Tem que fazer prova. Não adianta chegar e ficar profetizando e não acontecer. Aí eu já tenho visto pessoas perto de mim receber profecia que tem uma promessa grande e tudo mais, em poucos dias receber. 3 dias, 4 dias depois morre. Eu já vi isso. Eu vi com os meus olhos. Então nós temos que tomar cuidado com as profecias. Profecia, o coração do homem é enganoso, tá? A boca fala do que o coração está cheio. Sempre fazer prova com irmãos, eu sempre falo para todos. Quando vocês receberem uma profecia, faça prova com Yahvé, faça prova com Deus. É simples. Ah, mas que eu posso fazer prova? Não vai pedir sol, ou chuva, ou um raio. Não, pede algo mais fúnebre, mais cabuloso mesmo, entendeu? Quando o Yahvé manda entregar algo para alguém, eu faço prova colocando minha vida em risco. Em risco mesmo. Como eu já contei o meu testemunho um pouco, uns tempos atrás, aí, quando o Yahvé mandou entregar, entendeu? E tem muito mais. Eu amo pregar, irmãos. Eu amo fazer a obra de Yahvé em lugares que os homens têm medo. Medo mesmo. Eu gosto de pregar pessoas barra pesada mesmo. Eu tenho muitos testemunhos sobre isso. E Yahvé faz o que ele quer através de vida daqueles que estão disposto. Ele chama qualquer um. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Mas para fazer a obra, tem que ter peito, cara e coragem. Tem que ser ousado para Yahvé. Ele ama pessoas ousadas. Seja na música, seja em pregar, seja em louvar, entendeu? Ousada. Ousada mesmo. Não as pessoas que é muito sentimental, não. Yahvé não usa sentimental. Não tem sentimentalismo na hora que você está fazendo a obra de Yahvé. É curto e claro. Ou vai, ou racha, ou trinca para de caixa. Entendeu? Um shalom, Adonai, abraço a todos, até o próximo.